Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha, estamos de volta aqui no canal e dessa vez é com um tema polêmico, os tais problemas crônicos nos inscritos do YouTube, ou seja, as pessoas se inscrevem nos canais, não recebem os vídeos, não são notificados, entram no app, entram no computador e não tem nenhuma notificação de que o YouTuber preferido lançou aquele novo vídeo, aquele novo bate-papo com você em vídeo. E no caso, o Felipe Neto ele disse no próprio vídeo que ele sente que existe um problema crônico na plataforma e que o Google não tem feito nenhum tipo de trabalho para tentar solucionar esse problema. No caso, ele colocou até um vídeo americano em que ele mostra uma das pessoas chefes lá, as pessoas responsáveis por isso, em que no caso ela diz que não há nenhum problema e que eles não identificaram nenhum tipo de problema nos algoritmos do próprio YouTube. Então, é uma resposta de repente vaga, de repente eles não acharam problema, não localizaram esse problema dos inscritos aí, que as pessoas dizem perder as inscrições, em que assinou e não é notificado. Então, o YouTube alega que não existe nenhum tipo de problema. No caso, a gente pode tirar de outra base também. A internet, ela não é, vamos dizer assim, ela não é sempre um retão. Ela sempre, cada dia, ela é uma onda, ou seja, as pessoas um dia podem estar conectadas, outro dia elas podem não estar conectadas. E a mesma coisa acontece com sites. Por exemplo, nos blogs, no meu caso, nem todo dia meu blog ele dá audiência máxima. Cada dia ele dá um número e de repente fica até fora do padrão. A gente não tem um padrão que a gente recebe todos os dias. É claro, para quem recebe um vídeo de 2 milhões e de repente cai para um no outro, existe toda uma diferença aí, mas vale a pena entender que a mecânica da internet não é sempre uma reta, é sempre ondulada. Então você vai ter essa ondulação entre os vídeos. A mesma coisa acontece com os inscritos nos canais. Dependente do vídeo do que você faz, do assunto que você faz, você pode perder inscritos. Assim como no Facebook, quando você cria um post, existem aquelas pessoas que, mesmo que sigam a página, elas pedem para fechar aquele post ou pedem para ignorar. Então é a mesma coisa no YouTube. As pessoas podem não gostar daquele tipo de conteúdo, elas vão e deixam de se inscrever. E depois passa algum tempo, elas esquecem e depois chega e começa a falar: pô, eu perdi as inscrições, por que está deixando as inscrições? Daí deixa os YouTubers realmente deixam nervosos. Pô, o YouTube ele não consegue arrumar isso e tal. Mas é claro, não tirando o fato que pode existir realmente um problema dentro do YouTube, pode existir um problema dentro do sistema de inscritos e claro, veja só, o Felipe até deu, hein, Neto, o Felipe Neto até deu um exemplo aqui muito claro. Não vale a pena para o YouTube, por exemplo, você tem um canal, tem 12 milhões de pessoas e aquelas 12 milhões de pessoas assistirem só o seu vídeo. Até porque o seu vídeo pode não ser para o YouTube um vídeo lucrativo. Então, aquelas 12 milhões de pessoas que inscrevem no seu canal, elas precisam assistir vídeos de outros canais que provavelmente podem ter um tipo de publicidade mais comercializável, que um canal que seja mais fácil de atingir os anunciantes. Então, o Google ele joga dessa forma em que os algoritmos trabalham para levar as pessoas em diversos vídeos. Então isso pode criar também um problema aí de quem está criando uma comunidade, criando um grupo aí de telespectadores, pode ficar meio chateado porque ele acaba espalhando essa comunidade para vários canais. E aí cria um tumulto dentro do próprio YouTube. Claro, novamente, não descartando nenhum problema, claro que pode haver um problema aí, o Google pode estar escondendo o problema, então não dá para dizer nesse momento. Eu vou tentar ver se nos próximos dias eu faço uma investigação aí sobre esse assunto e quem sabe eu vou colocar no Google Discovery lá mais informações sobre ele. No caso, até volto para um outro assunto que eu publiquei na semana passada sobre o Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, como vocês já sabem, e no qual ele fez uma publicidade do Google Duo, que é aquele aplicativo de videochamadas do Google que foi lançado recentemente. Só que existe um problema, quem não acompanha aí o Google há um bom tempo sabe que o Google não paga blogueiros, não paga influenciadores online. Então, existe aí uma crise aí de ética, de repente, uma crise institucional, em que pode ser que o Google Brasil tenha passado em frente uma diretriz aí do Google americano e ter errado nesse momento. Deixa eu só ajeitando aqui minha câmera. Pode ter passado em cima dessa diretriz. Então fica um alerta aí, de repente, porque o Google não respondeu. Eu escrevi o artigo, infelizmente eles não deram nenhum tipo de feedback, nem para corrigir, nem para dizer que aquilo foi certo ou errado, mas pode ser que tenha tido um probleminha aí de comunicação entre a sede brasileira aliás, a filial brasileira com a sede americana.
Bom, para quem não acompanha, só para dizer aqui que por que o Anderson Nunes não pode falar do aplicativo do Google? Porque em 2012 o Google disse que a publicidade paga, em que você compra a opinião da pessoa, eles dizem que não é do interesse dos consumidores e não é relevante para a empresa, então eles não defendem esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que se tem sites que vendem conteúdo, fazem links para sites e não colocam toda uma parafernália aí de coisas nos links, impedir de dar page rank para outros sites e tal, você é punido, você acaba recebendo uma punição. Assim como o Google também recebeu uma punição, ele próprio se puniu em 2012, quando o Google Chrome comprou opinião de pessoas aí na internet. Então, o próprio Google puniu o produto com com baixa relevância. Quem fazia a busca do Google Chrome acabava encontrando o link da página ali embaixo nos resultados. Ele deu uma punição para ele mesmo porque isso é uma coisa que eles não fazem, é uma coisa que eles desestimulam. E de repente ver o YouTube fazendo isso é muito estranho. Então, não dá para discordar do Felipe Neto de falar que não tem nenhum problema. É claro que existem todas essas ondulações na internet, existem várias explicações, mas é difícil de acreditar que não exista nenhum tipo de problema. Então, para quem trabalha com isso, com certeza sente o peso de perder views, perder os seus números, né, de repente de um vídeo para o outro. Então, o cara se mata, está fazendo vídeo todos os dias e de repente vê essa ondulação muito grande. É claro, a ondulação tem que ser consistente, né? Agora, se é uma ondulação em que você perde muitos views e as pessoas reclamam dizendo que não recebem, e são pessoas que têm certeza que não deixaram de se inscrever em momento nenhum, então realmente aí precisa ser visto e precisa ser analisado. E o YouTube fala que foram só 100 pessoas analisadas, então existe um problema aí para ser analisado. Bom, se tiver alguma outra informação extra que vier a acontecer, eu vou publicar lá no Google Discover. Então fique ligado aqui no canal, eu também volto com mais vídeos desse assunto, se tiver uma coisa a mais a se dizer. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, pode se inscrever, que eu acho que você vai ficar inscrito. E eu volto logo logo com mais vídeos. Abraço!